Olá, boa noite. Hoje o Catanduva Sem Filtro comentado. Comigo, Renata Marques, vamos falar sobre transparência. Você lembra quando começou aquela discussão sobre os sigilos do governo federal? Sobre as informações sendo escondidas por até 100 anos? Pois é. Agora, presta atenção nisso, porque algo parecido, guardadas as suas proporções, é claro, está acontecendo aqui em Catanduva. A semana passada foi publicado um decreto que fala sobre transparência, mas também define o que pode ou não ser escondido. E é claro que o escondido não consta no decreto, é uma análise que nós vamos fazer juntos e ver o que de fato isso tem impacto na vida da sociedade. E é claro que, como sempre, a parte boa vem primeiro. Tem parte boa? Tem. E a gente pode, por exemplo, pedir informações. Essas informações agora têm prazo para ser respondido. Os gastos têm que ter divulgação, mas isso também já é uma obrigação pelo portal da transparência. Mas, como sempre, tem uma parte escondidinha. Ali nas entrelinhas, igual anúncio de TV, aquela parte em que não querem mostrar ou não querem tocar muito no assunto, e é exatamente essa parte que precisa de atenção. Aliás, pensando aqui, quem lê o Diário Oficial de Catanduva? Eu acredito que pouquíssimas pessoas acordam e vão ler o que foi publicado ali no Diário Oficial, né? Eu acho que a maioria são pessoas por necessidades do ofício. E se a gente não usar a imprensa, os canais de comunicação, para realmente levar à população o que é publicado lá no Diário Oficial, a maioria vai acabar nem ficando sabendo. Se ninguém publicar, se ninguém trouxer a público, falando numa forma mais simples, a população, de uma maneira geral, exceto raras exceções, não sabe o que foi publicado. Mas vamos voltar aqui ao decreto. O decreto permite negar se forem consideradas perguntas genéricas, desproporcionais ou simplesmente trabalhosas. Isso mesmo, o decreto não obriga a produção ou a consolidação de informações. Se o dado não estiver organizado, o acesso pode ser negado. Lá no governo federal, a discussão era sobre o sigilo ser longo prazo. Aqui em Catanduva, o mecanismo também existe. A possibilidade de classificação das informações como sigilosas podem ser de 5, 15 ou 25 anos, e essa decisão está concentrada no executivo, no prefeito e secretários. E ainda tem a possibilidade de esconder partes do documento. Você pode fazer um questionamento, né, a pergunta, e a resposta pode não vir completa, não vir com tudo. Eles podem responder e não disponibilizar a parte que eles considerarem sigilosas. E ainda tem a questão em se negarem o seu pedido. Você pode recorrer, o recurso ele vai subindo, subindo, até chegar no próprio prefeito. O mesmo governo que você quer fiscalizar é quem decide no final se você pode ter acesso ou não. Não dá para passar batido sem comentar sobre isso. O decreto ele coloca na mão do próprio executivo 3 poderes ao mesmo tempo. Ele produz a informação, ele avalia essa informação e depois ele decide se pode ou não ser divulgada. Isso elimina qualquer filtro externo real. A gente está vendo isso acontecer lá no Supremo Tribunal. Em qualquer outro cenário, isso seria visto como um conflito de interesse evidente. É como alguém que controla o que aconteceu, analisa o que aconteceu e decide sozinho se aquilo pode ser mostrado. Na prática, é concentrar o controle da narrativa e não apenas da informação. Sistemas sérios de transparência funcionam com separação. Quem produz não é quem julga, e quem julga não é quem dá a palavra final sozinho. Quando tudo fica na mesma estrutura, isso deixa de ser teórico, passa a ser estrutural, porque não se trata apenas de acesso à informação, se trata de quem tem o poder de decidir o que pode e o que não pode saber, o que vai chegar até você e o que não vai. E aqui vai um desabafo. A gente está se acostumando a deixar tudo para lá, a normalizar situações no dia a dia, na segurança, na saúde, na educação e principalmente nas decisões políticas como essa. Como se tudo isso fizesse parte e a única opção fosse a gente aceitar. Como se pelo fato de existirem essas pessoas administrando a cidade ou o país em nosso nome, nós tivéssemos que nos comportar como súditos. Mas não é assim, não pode ser assim.
Por mais cansados que todos estejamos, o nosso papel não acaba. Ele precisa continuar sendo exercido todos os dias. Porque alguém precisa ter voz, alguém precisa mostrar o que está sendo decidido em seu nome, sem romantizar, sem fantasiar, sem maquiar. Se você não gosta de política, não tem tempo, se você está cansado, isso não muda o fato que essas decisões continuam acontecendo e impactando você diretamente. Alguém precisa trazer isso para você. Você precisa saber, você precisa pensar. Porque na hora de votar, isso precisa ser considerado. Porque a pergunta continua sendo a mesma. Essas decisões, elas são realmente para o bem da população ou são para benefício próprio? É mesmo que você, muitas vezes, se cansa porque isso não pode ser revertido, não tem o que fazer, o silêncio ele nunca pode ser uma opção. E eu vou continuar aqui todos os dias, enquanto Deus permitir, trazendo os fatos, a análise e o meu comentário. E você é livre para concordar ou discordar como deve ser uma democracia. Mas uma coisa é certa: silêncio não vai existir por aqui. Não adianta vocês brigarem, reclamarem. Aqui não vai ter silêncio e eu vou continuar trazendo o que eu acho que a população precisa saber. Muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E que Deus os proteja.